Agora vocês querem explodir mais a cabeça? Vai ficar mais claro ainda. Agora vamos esfregar. Agora vamos desenhar isso aqui. Vocês vão entender isso aqui até o fim dessa aula. Vocês vão entender o conceito de hierarquia diagnóstica, tá? Eu tive que quebrar minha cabeça sozinho para entender esse troço, porque ninguém nunca me explicou. Então, de nada. Hierarquia, vamos lá. Vamos lá, explicar de outro jeito. Pensa bem. Você tem dor de cabeça. Aí você toma um remédio para dor de cabeça. Você tem enjoo de vez em quando. Tem umas crises de enjoo. Aí você toma um remédio para enjoo. Aí, minha visão, você tá lá no negócio, você fica turvo, você pinga colírio, pinga um estranho o dia inteiro, pinga colírio. Aí você tem umas crises de luz dói, você fica com medo da luz. Aí você pode usar um óculos escuro, por exemplo, para tampar a sua luz. Aí você tem uma alteração no exame, que dá uma alteração ali no exame do neurologista, eletroencefalograma. Eu posso dar um remédio para cada problema desse seu. Eu dou um remédio para sua dor de cabeça, eu dou um remédio para seu enjoo, eu dou um remédio para o seu problema de visão turva. Ou eu posso descobrir, eu posso te ouvir, eu posso entender sua história e descobrir que você tem enxaqueca. E que enxaqueca dá tudo isso. Enxaqueca dá dor de cabeça, enxaqueca dá náusea, enxaqueca dá tudo. Entendeu? Se você não está aqui no YouTube, você está aí no Instagram, você está perdendo o slide mais legal dessa aula. É um slide mais legal não, porque tem uns outros mais legais, mas esse é um slide lindo de se ver, porque você entende claramente o conceito da hierarquia. Enxaqueca dá um monte de problema menor. O tratamento para enxaqueca é um tratamento que vai resolver todo o resto que está embaixo. Então eu vou lá e trato a enxaqueca. Eu não fico te dando remédio para enjoo, eu não fico te dando remédio para dor de cabeça só. Eu vou entender sua enxaqueca e vou resolver seu problema. Isso é pensar de uma forma hierárquica. A medicina inteira pensa assim. A medicina inteira pensa desse jeito. Faz sentido, porque tem lógica, porque melhora o resultado dos tratamentos. Então, doenças polissintomáticas, doenças que causam muitos sintomas, devem estar acima das condições que são menores, são pequenininhas. É coisa pequenininha, dor de cabeça é uma coisinha só, enjoo é uma coisinha só, vamos juntar tudo e vamos descobrir que você tem enxaqueca. Esse que é o seu problema, aí você trata enxaqueca, tá tudo resolvido por consequência. Entendeu? Isso, as fichas estão caindo, fico feliz com isso, que alegria. Porque esse é um exemplo que eu peguei para mostrar como que essa lógica é aplicada em toda a medicina. Por que a psiquiatria vai chegar e falar, não, comigo é diferente, a gente não segue essa regra. Não, vamos seguir a regra da organização da medicina que a gente vai ganhar muito mais, tá? Vamos fazer isso que fica legal. As pessoas estão saindo do Instagram para vir aqui, agora elas estão vendo esse slide, né? Todos os slides vão ficar depois disponíveis, vai ter um PDF, porque a gente tá chique agora. Então vamos lá. Então, vamos organizar mais ainda, vamos deixar claro. Como que a gente vai organizando as comorbidades, então? Porque existe comorbidade e existe hierarquia, existe todo esse negócio. Como que a gente faz isso na prática? Qual que é o raciocínio? O que a gente tem que fazer? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e dar o diagnóstico amplo. Qual que é o diagnóstico maior? O mais importante, o mais claro para a gente resolver. São todos os diagnósticos de humor. Então, são as depressões, são os transtornos bipolares, tá? Depressões, transtornos bipolares são sempre os primeiros. Sendo que transtorno bipolar sempre está em cima, nunca está embaixo. Está sempre mandando na história. A gente vai pegar e vai entender esse diagnóstico amplo e perceber que ele causa vários sintomas. Aí eu vou tratar esse diagnóstico mais amplo que está lá em cima na hierarquia. Então agora eu estou aplicando a hierarquia na prática. Vocês entenderam o conceito? Agora é assim que a gente usa. É assim que a gente vai atrás, assim que a gente aplica o conhecimento organizado dessa forma. Vai ficar muito mais fácil de tratar qualquer pessoa desse raciocínio aqui. Você pega o diagnóstico amplo, organiza ele é o primeiro a ser tratado, ele não é o segundo, ele não é o terceiro, ele não está em pé de igualdade com os outros. Ele é maior, ele vem primeiro. Então você vai tratar ele, você vai tratar o transtorno bipolar, você vai tratar a esquizofrenia, você vai tratar o problema grande, o problemão que tem. Qual que é o problemão? É o que você vai tratar primeiro. E aí eu vou ter um alvo e várias melhoras. Vou tratar uma coisa e várias vão melhorar por consequência, porque eu não vou ficar catando pedacinho de problema, entendeu?
Não vou ficar catando pedacinho de diagnóstico. Isso evita hipermedicação. Isso evita muitos diagnósticos. Isso evita excesso. Isso evita a gente, como médico, de passar remédio que não precisava, entendeu? Essa que é a lógica. E aí o tratamento para diagnósticos menores podem piorar o maior. Então a hierarquia é necessária porque se eu não seguir a hierarquia, eu vou inverter a lógica, eu vou me atrapalhar no diagnóstico mais importante, que é o transtorno bipolar. Porque antidepressivo, depressão, causa... antidepressivo para depressão piora transtorno bipolar. Antidepressivo para ansiedade piora transtorno bipolar. Estimulante piora transtorno bipolar. E se eu ficar dando remédio que não é para o transtorno bipolar e a pessoa tiver transtorno bipolar, como ele é o maior, se eu não perceber o diagnóstico maior, se eu não prestar atenção na ordem, eu posso dar um remédio que atrapalha o grande diagnóstico da pessoa. O diagnóstico mais importante, o diagnóstico é polissintomático, amplo e deveria ser pensado primeiro, tá? Deveria ser pensado primeiro. Quem que eu olho se tem transtorno bipolar quando senta aqui em consultório? Quem que eu olho? Todo mundo que senta na minha frente. Todo mundo tem que ser triado para transtorno bipolar, porque ele é o diagnóstico mais amplo de todos. Não tem como eu não fazer isso, tá? Por quê? Porque tem essa lógica aqui. Se eu não fizer isso, tá ferrado. Aqui teve uma pergunta. E os sintomas dissociativos? Sintomas dissociativos podem acontecer nos transtornos de humor, depressão pode facilitar sintoma dissociativo, transtorno bipolar pode facilitar dissociativo e eu vou te dizer mais. Remédio antidepressivo em quem tem bipolaridade pode dar tudo. Pode dar sintoma dissociativo, pode aumentar a compulsão, pode mutar a impulsividade. O dissociativo ele é um pouco mais comum de ter no trauma. Eu vou ter que fazer conteúdo só sobre dissociação, porque a maioria das pessoas não sabe o que é dissociação. É tipo uma crise, é uma pane no sistema, É uma pane no sistema que você não sabe nem onde você está, nem o que você está fazendo, você sai da realidade. É tipo isso, bem simplificado, dissociação. Dissociação pode acontecer quando eu faço isso. O que é o problema? Se eu dou um antidepressivo, a pessoa está com ansiedade, aí eu dou um antidepressivo para ela. Ela pode começar a ficar mais irritada, o pensamento não para, ela não para de comer, começa a ficar compulsiva, não dorme, então eu começo a criar problema para ela. Eu começo a criar sintoma onde ela nem tinha, eu começo a criar por causa dos remédios, tá? Esse que é o problema. Aqui, então vamos organizar as comorbidades? Vamos organizar? Alguns dos modelos emergentes de psicopatologia abarcam esse diagnóstico hierárquico? Eu acredito que o RITOP abarca o modelo hierárquico. Vários estudos do RDOC também abarcam, só que eles se perdem na hora do transtorno bipolar. Pelo menos todos que eu li, eles na hora do transtorno bipolar, eles não conseguem classificar o transtorno bipolar. De tudo que eu entendi, é porque realmente transtorno bipolar é tão amplo que não dá para classificar ele. Mas o RITOP, ele já começa a falar sobre isso. Tem até na legenda no Instagram que eu fiz lá. E o RDoc também deve começar. Mas o RITOP é o que eu vi bonitinho, assim, com a coisa da hierarquia já um pouco mais avançada, tá? Beleza, isso aqui é papo de profissional, tá? Vocês podem deixar pra lá, vocês não estão médico estranho. Organizando as comorbidades. Então, todos os episódios depressivos podem estar contidos no transtorno de humor, problema de energia. O que é humor, tá? Esse slide é o seguinte, para mostrar o que é humor. Se você tá no Instagram, venha pro YouTube pra você entender. O que é humor? As pessoas pensam em humor como se fosse divertidamente, triste, alegre, feliz. Não é. Humor é um conceito mais amplo que abarca sentimento, humor, energia, capacidade de sentir prazer, pensamento, cansaço ou não, energia física. Então, tudo isso está dentro do humor. Ansiedade está dentro do humor, sintoma psicótico está dentro do humor. Todos os domínios da psiquiatria estão dentro do humor. O humor é isso. O humor não é feliz, triste, alegre. Humor, quando fala transtorno de humor, é esse conceito amplo que envolve energia física e sentimentos. Não é só sentimentos, tá? A hierarquização aqui ficou um pouquinho tortinho, mas no PDF tá certo, tá?
Hierarquização. Eu vou entender que transtorno de pânico, compulsão alimentar, transtorno explosivo intermitente, transtorno depressivo, todos eles podem ser causados pelo transtorno bipolar. Então, todos eles podem ser, eles são hierarquicamente inferiores. Isso aqui que eu já tinha falado, que nenhum diagnóstico, nenhuma informação da história, nenhum sintoma exclui a possibilidade de transtorno bipolar. Desculpa a digitaçãozinha aqui. Nenhum aparece. Pode aparecer em criança, pode aparecer em adulto, pode aparecer em idoso. O transtorno bipolar, não tem preconceito com ninguém. Todo mundo pode ter. E pode causar ou piorar qualquer sintoma. Então, se você tem um diagnóstico, você tem uma comorbidade, o transtorno bipolar vai aumentar a intensidade. Pode vir junto com autismo, com TDAH, com borderline. Transtorno bipolar pode vir junto com todo mundo. Não é um diagnóstico que se exclui, é um diagnóstico que se descobre. Aqui, ó. Vamos lá, DSM, voltamos pro DSM, critério de exclusão. Olha essa historinha aqui, ó. Esse slide é uma historinha. A pessoa tem uma depressão com 15 anos de idade. Aí ela tem outra depressão com 17 anos de idade. Aí ela tem uma depressão enorme com 20 anos de idade. Aí ela tem uma depressão com 25 anos de idade. Como que é esse diagnóstico? Qual que é o nome desse diagnóstico? Transtorno depressivo recorrente. Várias depressões, recorrente, transtorno depressivo recorrente. Beleza? Beleza. O que acontece se ela tiver um episódio de hipomania? Se ela tiver um episódio de hipomania, a hierarquia vai valer. A hierarquia do transtorno bipolar vai aparecer. Opa, isso aqui é meu. E o transtorno bipolar vai trazer esse diagnóstico. Então, aqui mostra, nesse exemplo, nessa historinha, a gente mostra como que todo transtorno depressivo é inferior hierarquicamente ao transtorno bipolar, tá? Esse é o pensamento hierárquico no transtorno de humor. Transtorno depressivo é menor do que transtorno bipolar. Dentro dessa lógica, causa um tá contido dentro do outro. A gente não tem duas coisas, tá? Sim, transtorno bipolar é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Perguntou aqui, transtorno bipolar é mais comum do que se imagina? Absolutamente, tá? Se todo mundo que tem transtorno bipolar tivesse o diagnóstico correto, vocês não têm ideia do que seria, tá? É muita gente e o tratamento é muito melhor, tá? O tratamento realmente resolve a vida da pessoa, muda mesmo, é incrível. Organizando as comorbidades, então, o que a gente faz primeiro? Trata o diagnóstico mais amplo. Ele engloba todos os demais, então por isso que ele é maior. O que acontece quando eu trago os demais? Tratei. Opa, tratei, melhorei. O que vai acontecer? Vai assentar os problemas, vai ficar bem mais tranquilo. E aí eu vou conseguir ver qual que é a comorbidade, tá? Pessoal do Instagram, eu vou desligar e eu vou ficar só no YouTube, tá? Beijo pra vocês. Quem não está aqui no YouTube, vem porque tem slide bom ainda pra vocês verem, tá bom? Tchau. Então, ó, desliguei o povo do Instagram, que tem muita gente aqui aparecendo pra mim. Vamos lá. Ó, eu vou lá, trato o maior problema. Eu trato o grande diagnóstico, eu trato o diagnóstico maior. Isso vai fazer o que tá por baixo, que é menor, aparecer. Então, eu tratei o transtorno bipolar, mas a pessoa continuou impulsiva, continuou com dificuldade de concentração, continuou com um monte de coisa. Ah, nossa, ela tem TDAH também. Nossa, ela tem borderline também. É nesse sentido, entendeu? Nossa, ela tem um problema de ansiedade mesmo. Não é só bipolar, ela tem um outro problema de ansiedade. Na prática, a gente vai descobrir que isso é bem menos comum do que se a gente só estabilizar a bipolaridade, a gente vê que as coisas limpam, a pessoa fica bem, ela funciona normal. É meio impressionante, tá? Eu vou falar todas as perguntas de bipolaridade, vocês podem mandar de transtorno bipolar que eu vou responder uma por uma, tá? Após estabilizar o humor, o déficit de atenção permanece. Eu descubro que tem TDAH, por exemplo. Após estabilizar o humor, a personalidade fica mais limpa. E aí eu percebo que tem um problema de borderline, tem um problema assim. É nesse sentido, tá? Mas e o borderline e o TDAH? Como que vai funcionar isso? Deixa eu até ver se essa imagem aqui. O que acontece, tá? Esses conceitos, eles são diferentes. Personalidade do DSM, os transtornos de personalidade do DSM, eles são psicanalíticos. Eles beberam da psicanálise e eles criaram aqueles diagnósticos lá. Por isso
que tem que ter muita atenção quando a gente fala de um tratamento baseado em evidência comportamental, de pensamento, de toda essa ciência mais nova da psicologia. Como que eu vou aplicar uma lógica cognitiva comportamental para um diagnóstico que é puramente psicanalítico? O nome é psicanálise. Quem deu o nome para o filho, quem batizou, foi a psicanálise. Isso vai gerar conflito, isso vai ter problema. E é por isso que eu entendo que é uma das grandes dificuldades de compreensão e do tratamento ficar bom. É porque a gente pegou a psicanálise fala o quê sobre personalidade? A psicanálise que fala que personalidade é uma estrutura permanente. E aí você joga isso para psiquiatria como se isso fosse uma verdade, e não é. Isso é teoria psicanalítica. A psicanálise que diz que personalidade é permanente. É um padrão permanente, uma estrutura que não muda. Isso não é assim em outros entendimentos. Então a personalidade, ela está num outro conceito, que é um conceito de dinâmica psicológica. Borderline, narcisismo, obsessivo-compulsivo, esquiva, todos esses dependentes, são todos conceitos que nasceram ali da psicanálise, tá? Se vocês verem o DSM, tem um anexo novo de transtorno de personalidade, que ele usa conceitos de self, que no meu entendimento são bem mais psicanalíticos do que cognitivos comportamentais. Então o DSM, na parte de personalidade, ele é muito alinhado com a psicodinâmica, tá? E é por isso que a pessoa pode sim melhorar fazendo uma terapia boa para borderline e ficar bem e parar de ter sintoma e parou de ter. Porque ela muda. Outra coisa, isso é uma raia. Isso é um problema, isso é uma camada da história. Personalidade é o jeito da pessoa de ser, como que ela funciona, pela história de vida dela, pelas questões dela. Outra coisa são as doenças. São doenças. Doença é o quê? Doença é um problema que você começa, tem um momento da sua vida, você desenvolve ele, e ele tem um curso, ele tem uma história por conta própria. Doença tem vida própria. Doença não é você não é doença. Se você não sabe separar você da doença, não é doença, é você. Você não é uma doença. Sua personalidade não pode ser uma doença. Eu dou remédio para estabilizar a doença. A doença, o médico trata a doença. O médico não trata a pessoa, eu trato a doença. O remédio trata a doença, não trata seu trauma. Remédio não trata carência afetiva. Remédio não trata medo de abandono. Remédio trata doença metabólica do organismo humano biológico. Tá? Então a doença, ela tem esse processo bem característico. E aí o que é doença? Claramente. Transtorno bipolar é uma doença bem clara. TOC é uma doença bem clara. TOC grave é uma doença bem clara. Esquizofrenia são doenças claras. São doenças que seguem essa lógica de doença do resto da medicina. Que não é tão simples assim definir o que é uma doença. Tem várias questões nisso. Mas o modelo que o Nasser Gaim segue, que eu acho bem razoável, é a gente conseguir separar a pessoa do problema, aí é uma doença, e eu conseguir ter um curso previsível. Toda doença é meio igual, sabe? Covid é meio igual em todo mundo. Não tem um Covid para cada pessoa, é meio Covid. Dengue é tudo meio dengue, porque é a mesma doença. Então a doença tem que ser meio igual nas pessoas para eu poder entendê-la como uma doença clara. Senão eu posso ficar na dúvida, será que é uma doença? Será que não é? E aí eu vou compreendendo melhor, tá? E aí, aqui ó, perguntaram do modelo alternativo da personalidade com base no Big Five. Eu acho mais adequado, sim. Eu acho mais adequado. Big Five é um estudo, pessoal, de ciência cognitiva de personalidade. É o Big Five. O DSM não acha tão adequado, porque eles inventaram um próprio, que é dos próximos DSMs, vai vir com outro lógico, não estão cuidando do o DSM na parte de personalidade, ele não está seguindo os estudos da cognitivo comportamental, tá? Ele está desviando, ele está inventando o próprio dele, o próprio conceito dele. Mas neurodivergência, o que é neurodivergência então? Ó, personalidade borderline, transtorno bipolar é uma doença. O que é neurodivergência? Neurodivergência é uma variação na anatomia da pessoa de quando ela estava sendo formada lá dentro do útero. Dentro do útero está criando o cérebro. Na hora de criar o cérebro dentro do útero, você tem uma variação da anatomia. Isso é uma neurodivergência. É um jeito diferente de ser. Autismo é isso. TDAH é isso.
são transtornos do neurodesenvolvimento. Então, é a anatomia, a formatação, tipo, formato do nariz, eu tenho um formato de nariz, né? O meu formato de nariz é o meu formato de nariz, ele é do meu jeito. Outra pessoa tem um formato de nariz diferente. A gente tem todo meio que uma configuração de cérebro e algumas pessoas têm um cérebro diferente. Isso são neurodivergências. Então não dá para eu separar uma doença exatamente, porque é o jeito da pessoa de ser. Então ela é TDAH, ela é autista, ela é isso. Não tem como separar, que nem a doença tem como eu separar, por exemplo. E a personalidade que ela pode mudar, eu posso aprender um jeito diferente de ser. Eu posso aprender um jeito diferente de arrumar meu cérebro? Posso aprender um formato diferente pro nariz? Não posso, porque é uma neurodivergência, é uma variação da normalidade, tá? Aí, vamos lá. Sim, eu vou comentar algumas coisinhas só para encerrar esses slides, para poder ir para tela cheia, que eu tô agoniado aqui de ficar também nessa telinha, eu quero falar com vocês com cara. O que é a história? É a gente entender essas camadas diferentes de personalidade, doença e neurodivergência. Eu tenho transtorno bipolar, eu tenho uma doença. Eu sou TDAH, eu sou autista, é um jeito, é um funcionamento neurológico imutável, ele é anatômico, é anatomia, é formato de cérebro. E como eu funciono é um processo de personalidade que tem a ver com a sua história de vida e seus traumas e seus processos de formação de personalidade. Aí é como você funciona, tá? Então você pode funcionar de outro jeito, aí você vai ter outra personalidade, parabéns, você mudou. A gente deve fazer isso na nossa vida pra gente ser feliz. E eu acho que é isto, tá? Isso aqui vai virar um PDF, vai ficar em todos os lugares aqui. YouTube vai estar na descrição, se você está vendo gravado. Já está na legenda. Se você for no Instagram, também vai ter no Instagram. Então,